Bom dia, Ponte! Bom dia. Que alegria, que domingo gostoso de sol. Quem está aqui conosco, eu sou o Adriano e é um prazer estar aqui com vocês partilhando dessa série linda que vocês viram. A gente vai viver nos próximos 4 domingos uma série especial de Páscoa, vocês estão vendo, Paradoxos da Páscoa. Então são uma série de mensagens que a gente vai compartilhar tanto no The Bridge Movement, no mundo todo, faz parte, e também em todas as pontes. É uma série comum a todas elas. Então eu incentivo vocês a viver isso. Afinal de contas, esse tempo é um tempo muito especial, e entender o que significa esse paradoxo vai fazer de forma impactante nas nossas vidas, né? Afinal de contas, a gente esperou um rei triunfante, e Jesus se revela um servo sofredor, como está profetizado por Isaías. E a gente faz parte desse plano de salvação, e é muito importante a gente poder entender sobre isso. No domingo, dia 20, um domingo antes, que é o domingo de Páscoa, a gente vai ter um musical. Então a Renata enfatizou aí para vocês, não perca, convide a família, os amigos, e esteja conosco aqui. Amém? Irmãos, quando fui convidado para essa mensagem, e o tema dela é o Messias Sofredor, é o primeiro capítulo dessa série de 4 que eu falei para vocês, eu fiquei imaginando que eu fui escolhido porque sou corintiano, então eu sou um sofredor nato. Já tenho em mim esse sofrimento carregado. Afinal de contas, ganhando ou perdendo, a gente continua sofrendo. É um estado incíclico. Mas a passagem não é essa. Ela está se referindo a Isaías. Mas para a gente poder entender esse paradoxo, eu fiquei pensando de que maneira eu podia ilustrar isso para que vocês entendessem essa expectativa que se tinha com relação ao Messias. Como é que a gente poderia compreender isso melhor? E existe um fato histórico muito interessante. Imagine só um líder derrotado, exilado, desacreditado. O mundo pensa que ele está destruído, acabado. Mas ele reaparece sem um exército grandioso, sem um aparato de glória, né? Mesmo assim o povo o recebe como rei. Parece uma história de filme, e há pouco tempo teve um filme desse personagem. Mas foi o que aconteceu com Napoleão Bonaparte. Eu não sei, olha aí que imagem escolhida pela minha amiga Ingrid, ficou todo imponente, parece Dom Pedro, mas é Napoleão. Napoleão, ele foi destituído como imperador. Depois de ter conquistado, ter avançado com o Império Francês, ele perde uma batalha lá na Rússia, volta com seu exército capenga, e toda a vaidade, o ego, o orgulho, inclusive problematizado nas relações pessoais, né? Napoleão Bonaparte, vocês estão vendo aí no quadro, ele está até bonitinho, mas ele era historicamente conhecido como não ter uma aparência assim tão boa, mas ele era conhecido como ser um homem romântico, né? Mas toda a vaidade dele o tira disso, todo o ego dele tira ele do poder. Então o rei Luís XVIII o tira do cargo e coloca ele numa ilha, na ilha de Elba. Ele fica isolado, e lá fica com ele 1000 soldados vigiando ele para que ele não fuja. Mas no final de fevereiro de 1815, Napoleão ele consegue fugir da ilha, e no dia 1º de março, uma ilha que era na Itália, no litoral da Itália, ele chega no sul da França. E olha que interessante, Napoleão ele chega, e aí o Luís XVIII no burburinho sabe que Napoleão chega, mas ele acredita que rapidamente ele será contido, inclusive morto. Manda um pequeno grupo de soldados ir lá, deter os poucos 1000 soldados que Napoleão tinha. Mas quando Napoleão ele vê parte daquele exército vindo, Napoleão ele abre o seu blusão e diz: se vocês querem matar mim, mate o rei de vocês. E o que acontece é que os soldados que foram encontrar Napoleão, eles baixam as suas armas, eles se prostram diante do Napoleão, que eles consideram um rei, e em vez de impedi-lo, acompanham ele. No dia 1º de março, Napoleão ele entra triunfante
não só os soldados, mas os civis, o povo começa a acompanhar e Napoleão é reconhecido como um grande rei. É interessante, porque em vez de prendê-lo, eles baixaram as armas. Irmãos, quando ele volta do exílio, a monarquia francesa não consegue capturar. Mas é interessante que os soldados e também o povo o tratam como herói. É um tipo de retorno glorioso, inesperado e triunfante. E é nesse ponto que eu gostaria que vocês tivessem atenção. Porque era exatamente como o povo judeu esperava o Messias. Alguém que viesse com a força do poder, glorioso, triunfante, que tomasse o poder de Roma e colocasse Israel no centro do mundo. Era a restauração do trono de Davi, com força e com poder. Mas eis que o evangelho é loucura, a passagem de Marcos que a gente vai ler, ela revela exatamente o contrário. O Cristo, ele vai morrer, ele vai sofrer e ele vai se entregar. Pedro não consegue aceitar, e nós, talvez não, porque o nosso coração é inclinado a isso. Olhamos para homens como aqueles que são os salvadores da pátria, a solução do problema, em vez de olhar para o Calvário e encontrar o Salvador do mundo. Mas é esse o caminho da salvação. Nós somos chamados e Ele faz a nós, e não é para nós tomarmos espada, mas tomarmos uma cruz. Amém? Vamos à leitura? Abram ou liguem as suas Bíblias em Marcos, a partir do capítulo 8, a partir do versículo 27. E a gente vai ler aqui, se vocês quiserem também está no telão. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados das proximidades de Cesaré de Filipe. E no caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? E os discípulos, eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e alguns outros um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que sou? E Pedro, que eu citei há pouco, respondeu: tu és o Cristo. E Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: parte trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é esse o texto que a gente vai ter como base, é o 34, mas vou ler com vocês até o 38. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, e quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Amém? Fechem os seus olhos, por favor. Senhor Deus Pai amado, que alegria, Pai, a gente poder se reunir e ouvir a sua palavra, Pai. Seja conosco durante toda essa mensagem, Pai, que essa manhã a gente possa ecoar, Pai, e ouvir a sua voz, que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações. Nós somos gratos, Pai, porque nós recebemos muito mais do que pedimos, sonhamos ou necessitamos. A sua graça nos basta. Seja conosco, fale aos nossos corações, no nome santo e poderoso de Jesus. E a ponte diz: amém. Irmãos, a mensagem, como eu disse, é baseado nesse texto, mas ele tem como pano de fundo outras 2 passagens conhecidas sobre o servo sofredor. Está lá em Isaías 52, do 13 ao 15, e Isaías 53, que fala do servo sofredor. Mas a gente toma como base essa passagem de Marcos, que fala sobre 3 momentos.
fala que vir a Jesus é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E a gente começa como negar a si mesmo. E o que significa negar a si mesmo? É se render ao senhorio de Cristo. Biblicamente falando, não se trata de apenas uma renúncia, mas fala de uma substituição. Negar a si mesmo, então, não é simplesmente deixar de fazer algo, negar simplesmente, mas é tirar a centralidade do eu pela centralidade de Cristo. É morrer para a autossuficiência e viver pela dependência dEle. Trata-se de uma guerra espiritual. É o eu, a carne, que se torna inimigo de Deus, como está em Romanos 8:7. É negar-se e declarar guerra ao pecado, aos desejos egoístas. É buscar não a sua glória, mas a glória de Deus. Nos render ao senhorio de Cristo significa implicar a Ele a propriedade. Quando nos rendemos, reconhecemos que não somos donos da nossa vida. Jesus, Ele não é o copiloto, Ele é o Senhor absoluto. A gente deve, quando se render ao senhorio de Cristo, utilizar Jesus como um exemplo. Ele é o modelo máximo da negação. Como diz lá em Filipenses, mesmo sendo Deus, esvaziou-se, assumindo a forma de quê? De servo, obedecendo à morte até a cruz. Mas, irmãos, acredite, negar a si mesmo é lidar com obstáculos. A gente vai lidar com obstáculos. Fazer isso se torna, então, um desafio. São obstáculos que nós vamos passar para o processo de negação de nós mesmos. E negar a nós mesmos tem pelo menos 3 obstáculos que eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro deles é o orgulho. Porque nós achamos que nós temos a capacidade de controlar tudo, que tudo deve estar sob o nosso controle. E imediatamente, quando isso sai do controle, a quem a gente busca? Nós buscamos a Deus. É Ele em que nós nos direcionamos em oração e em socorro. E, irmãos, digo a vocês, negar a si mesmo, lidar com o obstáculo é abrir mão do orgulho. O segundo obstáculo é o medo. Nós temos medo de perder o controle, nós temos medo de perder os nossos planos, nós temos medo de perder a nossa suposta reputação. A negação é por força própria. Não é, irmãos, é pela graça. A negação não depende de nós, ela é dom gratuito de Deus. E por último, um dos obstáculos é a cultura do selfie, do eu mesmo, do olhar para mim. Há um excesso de preocupação com o desempenho, com o que é positivo, com o que é instagramável. Os nossos feedbacks pararam de ser a voz de Deus nos confrontando, o Espírito Santo nos incomodando, para ser os likes, os views, a quantidade de engajamento que a gente consegue promover. Vivemos numa era em que exalta a autoafirmação. O viva como você quer. Você pode, você é capaz. Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Como diria o Rodrigo Bibo de Aquino, é a teologia da Xuxa. Tudo que eu quiser, Ele me dá. O Evangelho, meus irmãos, é contracultural. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Mas como é que a gente pratica isso no cotidiano? Primeiro, através das nossas decisões. A gente deve se perguntar, isso glorifica a mim ou isso glorifica a Cristo? Como está lá em 1 Coríntios 10:31. A gente deve praticar isso através dos nossos relacionamentos, porque o Evangelho nos diz que servir a outras pessoas sem esperar reconhecimento. Ou seja, é uma luta contra a carne, porque nós esperamos, quando nós fazemos algo para alguém, nós estamos constantemente esperando que o outro valide, diga que o que você fez é legal. Nosso amigo César ontem no Porto deu um exemplo. A gente espera que o carro possa entrar no trânsito e que o outro agradeça. E se ele não agradecer? Devemos ter essa preocupação. Nós devemos encarar o sofrimento, aceitar as provações como uma ferramenta de Deus para moldar o nosso caráter.
Aqueles que mais influenciaram minha vida, meus irmãos, com certeza, são aqueles que carregam em si marcas fortes de sofrimento. Foram irmãs e irmãs que levam consigo marcas da vida de tão profundas que só puderam ser cicatrizadas e fechadas, saradas pelo Evangelho. Tome essas pessoas como exemplo. Outra prática cotidiana que a gente deve ter é usar o filtro, e não é o do Instagram, tá? Porque tem pessoas que usam filtro e parece que se tornam outras pessoas. O filtro que eu digo é a sua capacidade de usar a palavra de Deus para manejar, para saber se aquilo é verdade ou não. Então filtre o que vai chegar aos seus ouvidos. Uma boa teologia, ela fatalmente vai lhe tirar da centralidade do eu e colocar a centralidade em Cristo. Vai tirar o poder de si e colocar o poder em Deus. Através disso, dessa modificação desse cenário, dessa transformação de caráter, a gente consegue encontrar recompensas dessa rendição. A primeira recompensa é uma liberdade verdadeira. Está lá em Mateus 16, 25, que diz que quem perder a vida por Cristo, acha. Há uma frutificação que é espiritual. Só os rendidos ao senhorio dele podem dar frutos. Então, irmãos, a gente consegue, através dessa transformação, do negar a si mesmo, gerar frutos e promover frutos a outras pessoas. E isso é uma dádiva. E por último, a gente ganha uma recompensa que é eterna. Apocalipse 2,10 diz que a coroa da vida são para aqueles que negam a si mesmo. Esse é sem dúvida um grande paradoxo. Negar a si mesmo não é desprezar o nosso valor pessoal, mas é renunciar o domínio do ego que nos tem convencido. É dizer não ao orgulho, à autossuficiência e às ambições que são centradas no eu. Implica em substituir a vontade própria pela vontade de Cristo. C.S. Lewis, ele diz em um dos seus livros que se encontra em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é de que fui criado para outro mundo e não para esse. Se a gente olhar para Marcos e olhar para Isaías, a gente vai ver algo muito precioso. A gente vai ver um Pedro que confessa a Jesus que ele é o Cristo, ele é o Messias. Está lá no versículo 29. Ele recusa a ideia de um Messias sofredor. Porque provavelmente Pedro estava esperando um Napoleão que vinha dominar com arma. Jesus o repreende duramente, pois Pedro estava pensando não como Deus, mas como homens. E o nosso pensamento de homem, às vezes, nos provoca e nos causa muita dor. Existe um paralelo com Isaías, porque o texto de Isaías diz que o meu servo prosperará, ele será exaltado, mas antes desfigurado, rejeitado e irreconhecível como homem. O servo de Deus nega sua glória visível para assumir o lugar do servo sofredor. O famoso texto de Isaías 53. E aqui se trata, irmãos, da nossa perspectiva cristã. Eu, quando me converti, quando eu li esse texto, eu li essa passagem de Isaías 53 e disse: esse é Jesus. Esse servo sofredor que fala Isaías é Jesus. Para mim, não havia dúvida nenhuma de que se tratava dele. Olha só, tem Jesus aqui no Antigo Testamento. Mas essa é a nossa perspectiva. Como o judeu daquele tempo ou de hoje, ele lê esse texto. Porque se a gente olha para o texto e lê Jesus, aqueles que não creem no Messias vão olhar para esse texto de outra forma. Se eles não acreditam que Jesus é o Messias, então, o que os judeus acreditavam? Os judeus acreditavam que tudo aquilo que se refere à dor e a sofrimento está se referindo ao povo, a eles. Eles precisavam passar pelos cativeiros, precisavam passar pelo processo de correção, eles precisavam passar pelas perseguições. Tudo fazia parte do grande plano de Deus para a rendição do seu povo. Ou seja, tanto quanto nós, o povo judeu, ele também tinha que assumir um lugar.
de sofrimento. Eles também tinham que lidar com a dor. Eles também tinham que sofrer. E não é sofrer por sofrer, é reconhecendo os seus desvios, as suas falhas, os seus pecados. E por isso, irmãos, que diante do Senhor, a gente deve negar a nós mesmos. Lidar com isso, lidar com essa dor e com esse sofrimento é um processo que por vezes é dolorido, nos tira da zona de conforto, nos provoca muitas vezes insatisfação. Mas Paulo nos diz que em tudo devemos dar graças, não é isso? Irmãos, não são as experiências das nossas vidas que nos transformam, é a nossa reação, é como a gente lida com essas experiências, é como nós respondemos a ela. Então, negar a si mesmo é abandonar a ideia de um Messias que se molda aos nossos desejos e se entregar de forma verdadeira e entregar na Cristo Jesus. O servo sofredor, que mesmo rejeitado, vai nos resgatar. Observem, irmãos, o prazer cristão insiste que há recompensas eternas que ultrapassam essa momentânea dor temporária. Este ensino afirma que existem tipos maravilhosos e raros de alegria, que só florescem apenas na atmosfera chuvosa do sofrimento. É isso mesmo, irmãos. Negar a si mesmo é fatalmente implicar nesse processo de incômodo, desconfortável e sofrido. Então, vocês estão prontos para tomar a cruz? Lembrem-se, a alma não teria arco-íris nos olhos se não tivessem as lágrimas. Você só consegue ver o dia colorido, você só consegue ver o arco-íris se nos seus olhos também tiveram dias de lágrimas. Amém? Podemos tomar a cruz? Chegamos à segunda parte. Então, Marcos 8:34, negue a si mesmo, e agora nós vamos tomar a cruz. E Adriano, o que significa tomar a cruz e enfrentar a dor que o mundo evita? O que significa isso para os nossos dias? Como é que a gente encara isso? A gente vai olhar primeiro para Isaías. O servo sofredor, ele não se esconde da dor, ele assume a dor em nosso lugar. Então, o servo sofredor toma sobre ele toda essa dor. Está lá em Isaías 53:4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. O evangelho, irmãos, ele não suprime a dor, ele dá sentido à dor. E como eu disse para vocês, o que significa tomar a cruz nos nossos dias? Eu não estou falando para vocês que não é masoquismo. A gente não está falando aqui de procurar a dor, mas a aceitação da dor como parte do discipulado. A gente encarar a dor, a cruz, não como um acidente, mas uma escolha consciente de obedecer a Deus, mesmo quando isso vai implicar fatalmente sofrimento. Um famoso filósofo sul-coreano, o Byung-Chul Han, se eu tiver falado errado, me perdoem, porque eu mal falo português, imagine coreano, mas ele tem livros bem conhecidos, mas o mais famoso é Sociedade do Cansaço, que ele diz que a gente tem vivido um tempo em que o cansaço é uma resposta do corpo para um excesso de positividade e cobrança que a sociedade impõe. A gente tem vivido um tempo que, para responder à sociedade, a gente tem respondido a tudo de forma positiva, intensa, com alto desempenho. Passamos muito tempo tentando responder a pessoas e a nós mesmos numa forma de estar sempre com alto desempenho. É o que a sociedade tem nos cobrado. Então a gente tem pouco tempo para descansar, a gente tem pouco tempo para o ócio. A gente tem vivido isso de forma intensa, precisamos ser produtivos, precisamos ser intensos, e tudo isso tem provocado em nós um tempo e um reflexo muito forte sobre cansaço. Em outro livro famoso dele, em Sociedade Paliativa, ele nos diz que vivemos numa era que se medicaliza, que se distrai, que banaliza a dor. Mas nós, crentes em Jesus, devemos crer que a cruz, porém, ela não é negada, mas assumida como um caminho, como um processo da grande redenção. Em Colossenses 1:24 nos diz isso.
a gente deve não negar a cruz, mas assumi-la como um caminho que devemos seguir. E aí, vocês estão dispostos a assumir a cruz? Amém? Enquanto sociedade, como é que a gente tem visto isso? Um famoso analgésico, paracetamol, é disponível livremente nas farmácias sem a necessidade de receita médica. E é um dos remédios mais consumidos de todo o mundo. Os Estados Unidos enfrentam uma situação hoje sem precedentes do uso descontrolado de opioides. São esses supermedicamentos que atuam no sistema nervoso central. Uma dessas substâncias, o fentanil, uma das versões que é mais potente, tem levado milhares de americanos a overdoses. Vocês estão vendo aí aquelas cenas lá na Califórnia de pessoas que andam na rua parecendo zumbis. E como anda a nossa realidade brasileira? De acordo com o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, são dados recentes, apontam que o uso de opioides cresceu 850% nos últimos 10 anos. É um crescimento significativo de usos sem prescrição médica de morfina, Tilex, codeína e oxidona. Irmãos, seria muita irresponsabilidade da minha parte associar o uso de medicamentos ao desejo de se anestesiar do mundo. Afinal de contas, nem todos fazem uso recreativo desses medicamentos. Tem muitos indivíduos que precisam do medicamento para tratamento da dor e do alívio das doenças. E graças a Deus, há médicos hoje com melhores diagnósticos e prontos a acolher. Mas cada vez mais, a gente tem criado meios para não lidar com as dores. Sejam elas físicas, psicológicas e emocionais. Eu tenho receio de que esse consumo crescente, sem prescrição médica, seja uma resposta irracional a essa demanda. Medicamento para suprimir a dor, mas que também nos distancia, cria um abismo da nossa realidade e dos nossos problemas. Aí vocês me perguntam, e como é que a gente percebe o mundo evitando a cruz? Por que o mundo tem evitado assumir e tomar a cruz? Talvez porque, como disse o Ben-Shahar, existe uma cultura do bem-estar absoluto. A gente fala de uma sociedade que foge do que é negativo. Então ela foge dos relacionamentos, da dor, do luto, do fracasso. Cria-se uma ilusão de uma felicidade que é perpétua, que é eterna. Vou dar um exemplo disso para vocês. As redes sociais que, por vezes, postam sempre os melhores ângulos, as melhores pessoas, os melhores lugares, as melhores comidas, os melhores pratos, o melhor status, a vida instagramável, que é reconhecida agora através de uma tela e dos likes das pessoas. A igreja, porém, irmãos, deve falar das lutas da nossa dependência de Deus. Prestem atenção, em 2 Coríntios 12:10, diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Então, irmãos, a gente, enquanto igreja, nós devemos dizer que as nossas lutas, elas existem, e nós devemos entregar isso na dependência integralmente de Deus. Porque a cruz, ela vai de encontro a essa tirania de tudo que é positivo. A cruz, como diz 1 Coríntios, ela é escândalo. Ela confronta a ideia de tudo que é fácil, rápido e prazeroso. Então a gente chega no terceiro ponto. Como tomar a cruz em meio a uma sociedade que está anestesiada? Adriano, ora, se eu já entendi agora que eu tenho obstáculos, você me disse agora como a sociedade tem reagido, então como é que eu tomo essa cruz? Como é que eu faço isso? Em primeiro lugar, irmãos, abracem a sua vulnerabilidade. Reconheçam que precisamos de Cristo. A gente precisa se render ao Senhor. E eu não estou falando de autoajuda barata. Eu estou falando de reconhecer que precisamos de Cristo para enfrentar as nossas crises. Cuidado, irmãos, com as ministrações coaching, centralizada nas pessoas, na sua capacidade, no seu ego e na sua satisfação. Palavras como essa não doem só em vocês,
mas para nós, porque é mais cômodo eu pregar para vocês sobre coisas que enaltecer vocês. Coisas que são confrontadas geralmente estão colocando debaixo do tapete. Cuidado com o que vocês tenham ouvido. Em segundo lugar, não fujam do conflito. Seguir a Jesus pode significar impopularidade. As pessoas podem se incomodar com o que você fala. Ora, o próprio Jesus fora rejeitado pelo que ele falou. Em terceiro lugar, santifique a dor. Adriano, como assim? A cruz, ela não é um fim, mas um meio de glorificação, como cita Romanos 8,17. Tomemos como exemplo, por exemplo, José do Egito, que sofreu, mas viu o propósito de Deus também nesse sofrimento. E aí, a gente tem encontrado propósito, inclusive, no sofrimento? E por que a cruz é uma resposta para essa sociedade paliativa? Porque o Evangelho é resposta para uma sociedade que se anestesia. Porque ela expõe a mentira do sofrimento zero. Ele não existe. Cristo não evitou o Getsêmani. Ele suou sangue, mas ele seguiu. Foi em direção à cruz. Ele chorou a morte de um amigo, Lázaro. Lamentou o comportamento do seu povo, o povo judeu. Teve compaixão de quem estava à margem da sociedade. A cruz, ela revela a verdadeira cura. A sociedade paliativa mascara a dor. A cruz a redime. O perdão só existe porque houve uma cruz. A gente vê esse paradoxo entre remédio e cirurgia. Remédio e cirurgia. Sim, a sociedade paliativa prefere os analgésicos, as soluções superficiais, instantâneas, rápida. A cruz é uma cirurgia divina que remove o tumor do pecado. Observe, irmão, uma borboleta. Se nós pegarmos uma borboleta ainda dentro do casulo, se antes do prazo necessário para que ela tenha e nós abrirmos o casulo, ela fatalmente morrerá. Há um tempo necessário em que nós passamos e nos fortalecemos na pressão dessa vida. Está lá em Tiago 1, 2 e 4, fala sobre isso. Devemos entender e compreender, encontrar propósito, inclusive nesses momentos. Irmãos, acreditem, as maiores dádivas da minha vida, elas acarretaram sofrimento. E os maiores sofrimentos também me acarretaram dádivas. Eu acho que cada um de vocês olha às vezes para a vida do outro e diz assim: eu achei que eu sofri tudo que eu tinha para sofrer, até a gente ouvir um testemunho do irmão que diz que passou por um milagre. Quantos de nós, às vezes, chegamos à mesa de comunhão, de relacionamento, achando que estamos passando por dor e aflição, até encontrarmos alguém que passou por algo tão intenso ou mais intenso do que cada um de nós. E nós somos exortados por isso. Eu, quando fui preparar essa mensagem, ela já estava com parte dela pronta, na semana passada, e eis que a Beatriz, a Bia, que estava aqui agora há pouco cantando com vocês, estava ministrando, a Bia diz assim: Adriano, esse tema é maravilhoso. Nós estávamos falando do tema por causa dos louvores, e ela disse: eu tenho um livro que é maravilhoso, que eu li, um livro curtinho, que diz que o sofrimento nunca é em vão. Eu acho que vai lhe ajudar na mensagem. E ajudou, eu tive que mudar toda a mensagem. Obrigado, Bia. Tive que refazer, tive que falar de algo que não é bom, é falar sobre dor, sobre sofrimento. Mas a Elizabeth Elliot, ela diz que as lições mais profundas que aprendi em minha própria vida vieram dos sofrimentos mais profundos. Dessas águas mais profundas e dessas chamas mais ardentes vieram as lições mais profundas que eu sei sobre Deus. Sofrimento é ter por muitas vezes o que você não deseja, ou quem sabe, desejar o que você não tem. E isso provoca muito sofrimento, eu confesso, é bem verdade. Que nós queremos às vezes aquilo que nós não temos, e isso dá dor. Eu que o diga com o nosso colchãozinho, né, meu amor? Como causou sofrimento nas nossas costas. Enquanto o mundo foge da cruz, Jesus a abraçou. Ele nos chama para o mesmo caminho, irmãos. Não somos chamados para uma fé paliativa, mas para uma fé que transforma a dor em glória.
Nós não escolhemos o sofrimento simplesmente porque é a coisa certa a fazer, mas porque Ele nos manda fazê-lo. Ele descreve o sofrimento como um caminho para o prazer eterno. Irmãos, tome a sua cruz. Parafraseando Nietzsche, que diz que quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Entendemos que podemos então enfrentar e encarar o como. Se nós entendemos o porquê, se nós encontramos sentido na cruz, se nós a tomemos, a gente vai encarar qualquer como. Mas devemos ter um porquê. Nós devemos achar uma motivação, um motivo, um porquê de encarar tudo isso. E quando nós temos esse porquê, quando nós temos esse propósito, quando nós negamos a nós mesmos, nós tomamos a cruz, a gente encontra o porquê. Porque a resposta não está nas nossas condições humanas, mas está naquilo que Cristo prometeu para cada um de nós. A nossa motivação deve ser em quem ou no quê? A resposta está na última parte do texto de Marcos. Siga-me. Siga-me. É caminhar no rastro do servo sofredor. É olhar para o servo sofredor e dizer: ei, eu também quero tomar esse caminho, Senhor. Eu quero seguir os passos que você fez, Pai. Eu quero ser que nem Jesus, eu quero tomar também a minha cruz. É um desafio nos nossos tempos, numa sociedade, como eu disse, paliativa, com excesso de positividade. Então, seguir a cruz, seguir a Jesus, é caminhar nesse rastro. Seguir a Jesus não é apenas admirá-lo à distância, não é assistir um filme ou The Chosen, mas é caminhar nos seus passos, é os passos dele que nos levam ao Calvário. É uma jornada contínua, eterna de discipulado. Não um momento isolado de uma decisão. Não é só reconhecer Cristo, mas é decidir caminhar também em direção ao Senhor. E acreditem, irmãos, a gratidão, ela prepara o caminho. Observem com atenção o contexto de Marcos. Observem com muita precisão o que o texto está falando. Versículo 34, Jesus não chama apenas a Pedro, ele chama a Pedro, ele chama os discípulos, mas ele também manda uma mensagem a toda a multidão. O convite não é só para nós, para cada um de nós individualmente, mas ele também faz um convite coletivo. Ele deixa de alcançar os judeus, mas ele fala aos gentios. A graça, ela nos nivela. Então, irmãos, diante do Senhor, todo indivíduo recebe esse convite gracioso. E o caminho envolve perder a vida para ganhá-la. Olha como Jesus, ele chama a atenção. É necessário que a gente perca a nossa vida. É o negar a si mesmo. É valorizar a alma mais do que ao mundo. E não tenham vergonha do Evangelho, do Cristo crucificado. Devemos olhar para a cruz e evidenciá-la nas nossas vidas. Eu não sei, irmãos, porque cada um de vocês tem passado, por que tipo de lutas vocês têm enfrentado, que feridas vocês têm carregado. Eu não sei, mas eu conheço aquele que sabe. O servo, como diz lá em Isaías, ele é exaltado, mas só depois de ter seguido o caminho da rejeição e do sofrimento. Os judeus, eles entenderam que era necessário parar por esse sofrimento. Nós olhamos para a cruz e nós decidimos também passar por esse sofrimento. Por que isso, irmãos? Ele não apenas morre, mas o Cristo, ele nos conduz quem vem depois. Então, seguir é um chamado à imitação de Cristo. E prestem atenção, irmãos, Jesus, ele não está pedindo admiradores, ele não está pedindo pessoas que estão assistindo a sua live e deixando o seu joinha. Ele chama a nós a sermos discípulos. Seguir a Jesus é reproduzir o seu caráter. Está lá em 1 João.
A gente deve reformar, fazer, restaurar, mudar o nosso caráter, porque é uma responsabilidade, um compromisso que nós temos no Evangelho. É o nosso caráter transformado. E o nosso modelo, Cristo Jesus, nos diz que devemos servir de forma humilde. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Imitar o Messias sofredor é servir em amor, mas também em obediência. Seguir Jesus é andar na contramão do mundo. Às vezes é uma expectativa do que as pessoas esperam e a gente vai inverter esse valor. O mundo, ele glorifica o poder, e Cristo, ele glorifica a fraqueza. O mundo busca grandeza e Cristo exalta os pequenos. Em tempos de culto ao ego, em que a gente vê nas redes sociais, o discípulo de Jesus é chamado a brilhar e servir em silêncio, sem que outras pessoas vejam. Esse é o paradoxo do Evangelho. E nos diz que a cruz é a estrada para a vida. É isso mesmo, irmãos. Sem morte não há ressurreição. A vida que ganhamos ao perder é eterna, não é essa aqui. Está lá em Marcos 8:35. Há um contraste entre a sociedade atual. Então, vivemos uma era do instantâneo, de tudo acontece rápido. E o crescimento espiritual não acontece na mesma velocidade. O crescimento espiritual, ele não acontece de forma rápida, instantânea. Até porque o caminho é estreito, a porta é estreita. Então, nós devemos respeitar o tempo de Deus para o nosso crescimento espiritual. Não andemos ansiosos, esperando que tudo vá acontecer, como a gente vê nos fast foods, na vida self-service, na tudo que deve acontecer de forma rápida. Mas você deve entender que você deve estar disposto a esse processo de crescimento espiritual. E, Adriano, como seguir a Jesus nos dias de hoje? Quais são as práticas que podem ser transformadoras para a gente poder seguir a Jesus em nossos dias? Ouvir mais a sua voz do que a voz do mundo. Vocês viram nesse painel lindo que há um leão e há uma ovelha, e essa analogia de que a ovelha ouve a voz do pastor. A gente deve amar os rejeitados, assim como Jesus fez com os pecadores. Desconfiem de líderes cristãos, ou que se dizem cristãos, que não abracem, que não amem, que não acolham a escória da sociedade. Os rejeitados são terra fértil para presenciar os milagres de Jesus. Devemos perseverar, mesmo quando o caminho é duro. Eu venci o mundo. Os judeus esperavam um Napoleão, um Messias que os conduzisse à vitória. Mas eis que aquele Messias que eles esperavam morre numa cruz. A cruz, que era a pena máxima do Império Romano, era a maneira mais humilhante de poder impor a morte a alguém. E aí, como seria destronar então os romanos se o nosso Messias morreu numa cruz? Judeus podem ter pensado, ele não é o Messias, coisa nenhuma. Como Jesus fez, como ele resolveu esse imbróglio, como ele quebrou o paradoxo, como ele venceu Roma. Depois de 3 dias ele ressuscitou, ele venceu a morte. Irmãos, o nosso GPS espiritual muitas vezes vai nos levar, como o Waze, né? Nos leva a lugares e a atalhos que não são bons, que não são legais, que vão nos dar medo. Mas Jesus é o único caminho. Segui-lo exige confiar, mesmo quando a gente não vê o trajeto certo. O caminho da cruz é o caminho da vida. Pedro, ele queria um Messias sem cruz, mas Jesus mostrou que a cruz não é o desvio, é a estrada principal. E hoje ele nos pergunta, para mim e para você, você quer a vida fácil ou você quer a vida verdadeira? A escolha é seguir o mundo e perder a alma, ou seguir a Cristo e ganhar a eternidade. O caminho da cruz não é um fardo pesado, mas é a libertação do eu que nos escraviza. Porque no fim das contas, a única vida que vale a pena ser vivida é aquela que é entregue a Jesus. Seguir a Jesus
é viver uma fé que não foge da dor, mas que encontra nela redenção e glória futura. É abraçar um discipulado que não se limita a esse domingo, mas que atravessa o sofrimento da segunda-feira. Irmãos, para finalizar, eu queria ler com vocês uma passagem do livro que eu falei da Beatriz agora há pouco, a Elizabeth Elliot, que diz algumas coisas que para mim foram muito marcantes. Ela diz que aqui estão algumas coisas que a Escritura diz que Deus transforma. Vou ler de novo. Aqui estão algumas coisas que a Escritura diz que Deus transforma. Deus transforma a terra seca em pastos verdejantes. Deus transforma deserto em mananciais. Ele transforma o perecível no imperecível. Fraqueza em força. Transforma humilhação em glória. Ele transforma pobreza em riqueza. Mortalidade em imortalidade. Ele transforma esse corpo frágil num corpo resplandecente. Pranto em óleo de alegria. Ele transforma meu espírito angustiado por veste de louvor. Em uma bela coroa em vez de cinzas. Em Apocalipse 7, 16 e 17, diz: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro se encontra no meio dos tronos e apacentará e os guiará para fontes de rios de águas vivas. E Deus lhe enxugará os olhos com toda lágrima. Estou concluindo. Porque o mundo, ele nos oferece muitos atalhos para fugir da dor. E Jesus oferece um caminho que passa pela cruz, mas termina na ressurreição. Termina no domingo de Páscoa. O Messias rejeitado, sofredor e crucificado é o único capaz de salvar. O chamado dele tem ecoado até os nossos dias. Se alguém quiser me seguir, acompanha-me. Eu gostaria de finalizar com vocês, lembrando a vocês um famoso caminho, o caminho de Emaús. Lá em Lucas 24:3 diz o texto que 2 seguidores que caminharam com Jesus, sentaram à mesa com ele, depois daquele instante, depois daquela caminhada de ouvir Jesus, de ouvir a sua palavra, depois que Jesus se foi, eles conversavam e diziam: não estava queimando o nosso coração enquanto eles não falavam no caminho e expunham as Escrituras? Oh, irmãos, nessa manhã eu desejo, e a minha oração é para que quando lermos passagens como essa do Evangelho de Marcos, quando lermos Isaías, o servo sofredor, o nosso coração queime, se coloque em chamas, que a gente possa ouvir essa palavra do Evangelho e se aquebrantar. E esse não é o Evangelho que eu quero, não é o que o Adriano tem pregado, porque não é esse. É o Evangelho que Jesus nos apontou como caminho para a salvação, para a ressurreição e para a vida eterna. Fiquem de pé, por favor. Irmãos, eu não sei definitivamente como essa mensagem falou a vocês. Eu não sei se você tem passado por algum tipo de sofrimento, se em que lugar você está, mas nós queremos orar por você. Se você tem passado por dias de luta, de sofrimento, de dor, eu queria que no seu lugar, você levantasse sua mão. A gente vai ter pessoas aqui que vão estar ao seu lado, querendo orar e, se você permitir, lhe dar um abraço. Então, quem entre nós aqui está passando por algum tipo de aflição, de dor, de sofrimento, que gostaria de receber dessa igreja, dessa comunidade de oração, levanta a sua mão, por favor. Amém, Jesus. Se você tem passado por essas lutas, você não está sozinho. Cristo Jesus lhe prometeu vida eterna. Adriana, eu estou em paz com Jesus. Eu estou bem. Então eu queria desafiar vocês a essa semana, a esses dias, a queimar o teu coração para algo importante. Se você está bem com Jesus, se você crê nesse Evangelho, faça um exercício, perdoe alguém.
sirva em segredo, ou renuncie um prazer que tem lhe desviado daquilo que Jesus lhe tem como promessa. Agora, se você está aqui, não entendeu porque que Deus lhe trouxe a essa comunidade, esse dia, irmãos, diante de Jesus, se aquebrante. Se você está essa manhã e ainda não tomou uma decisão para Cristo Jesus, essa é uma oportunidade valiosa de fazer. A gente acabou de ouvir a palavra de Deus, acabamos de ouvir o seu evangelho, acabamos de ver que Jesus, Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e Ele te chama a se curvar diante dEle. Irmãos, acredite, não sou eu que estou lhe dando uma chance, de jeito nenhum, e nem você que está decidindo dar uma chance para Jesus. É Jesus que está lhe dando uma chance, está lhe dando essa oportunidade de se render a Ele. Então, se você aqui nesse auditório ainda não tomou uma decisão para Cristo, se essa palavra lhe incomodou, lhe queimou o coração, de olhos fechados, levante sua mão. A porta, o caminho é estreito, mas o Senhor, Ele faz uma promessa de vida eterna. O sofrimento, ele é momentâneo. Amém? Fique de olhos fechados, de cabeças curvadas. Senhor Deus Pai amado, muito obrigado, Senhor. Nós oramos essa manhã, Senhor, para que a Sua palavra, Pai, tenha aquecido os nossos corações, que a gente possa ouvir daquilo que Deus tem tomado, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós somos gratos, Senhor, porque a Sua palavra, Pai, ela serve como sustento, como bálsamo para as nossas vidas. Nós teremos um tempo de louvor, e eu queria que durante esse tempo você permanecesse com seus olhos fechados, sua cabeça curvada, e que no nome santo e poderoso de Jesus, que essa manhã, o Senhor que nos faz uma promessa de aliviar, Ele traz sobre si todo o peso de dor e sofrimento. Ele alivia os nossos ombros, as nossas mentes e os nossos corações. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa a cada uma das pessoas aqui e aquelas que nos assistem em casa. Deus é bom e as suas misericórdias são eternas.